Fala, galera do canal Na Leitura, que é Léo Ferreira, e hoje nós vamos conhecer um belíssimo livro. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe explicar a sua fé? Ou só fica repetindo aquilo que te ensinaram? Pois é, o livro de hoje é esse belíssimo livro aqui, ó. Instrução aos Católicos. Instrução aos Católicos, de Santo Afonso de Ligório. Esse livro, basicamente, vai tratar sobre os temas essenciais da nossa doutrina. Olha, um belíssimo livro, e é um livro tão bom que nos alcança de uma linguagem perfeita, que nos aproxima de Deus e nos aproxima de uma vida prática, em santidade, coladinho assim com Deus. Se você está curioso, vem comigo. Então, no livro de hoje, nós iremos tratar sobre esse belíssimo livro, Instrução aos Católicos, sobre os mandamentos, os sacramentos e a veracidade da fé. 3 temas essenciais que Santo Afonso de Ligório vai desenvolver para a nossa realidade. E aí você pode pensar assim, poxa, Santo Afonso de Ligório, ele, sem dúvida, era um cara muito rigoroso. Ele pode ter fama, de fato, de trabalhar muito os temas da moral católica de forma rigorosa. Mas, na verdade, não é bem assim, não. Ele trabalha nesse livro, sim, a moral, vai trabalhar a moral, vai trabalhar os sacramentos, vai trabalhar a doutrina, a verdadeira doutrina, mas esse livro aqui, que nós vamos conhecer hoje, ele foi escrito para as pessoas simples, as pessoas que não tinham teologia nem filosofia, as pessoas que não eram especialistas na área, ou seja, você e eu. Esse livro aqui é excelente para nós, para que possamos ler e entender aquilo que a igreja está ensinando. A linguagem de Santo Afonso Ligório nesse livro é muito acessível e muito próxima da nossa realidade. Ele também vai trazer maneiras da gente viver a aplicação do evangelho, dos ensinamentos de Cristo, por meio da moral, dos sacramentos e da doutrina, de uma forma simples. Isso que é essencial, acredito eu, nos bons livros, né? A gente ler, entender e conseguir transformar essa leitura em vida. E o bom é que esse livro não é só um livro de teoria. Ele, na verdade, é um livro de vida. E a gente vê aqui, olha só, nós temos um livro muito belo, de capa dura, um livro meio cinzento, né? Com um texto muito bom de ser lido, tá? Ele é dividido em 3 partes e são 301 páginas. Olha, que 3 partes são essas? A primeira parte vai falar sobre os mandamentos, a segunda parte sobre os sacramentos e a terceira parte sobre a veracidade da fé, parte mais voltada para a doutrina. Repito, é um livro que vale a pena ser conhecido. É um daqueles livros que me chamou muito a atenção e é um dos livros hoje que eu uso como apoio para as minhas formações na catequese de adulto. São 2 livros que eu uso. Este livro e este outro livro aqui, ó. Tá vendo? É a mesma editora, fizeram uns livros muito parecidos, né? Catecismo de São Pio X e esse outro livro aqui, Instrução aos Católicos, que é o livro que nós estamos trabalhando hoje. Vou fazer vídeo também sobre esse livro, tá bom? Catecismo de São Pio X. Mas numa outra hora. Hoje nós vamos falar um pouquinho daquilo que é a beleza desse livro, também um pouco da minha experiência, né? A utilizar ele na catequese, como tem sido bom. Então, se você é catequista, tá aí uma boa dica. Este livro vai te ajudar muito. Este livro, A Fé Explicada, e esse livro aqui, o Catecismo de São Pio X, além, obviamente, do Catecismo da Igreja Católica, aquele amarelinho, grosso, esses livros são importantíssimos. E, óbvio, não pode faltar a Sagrada Escritura. Um catecismo o catecismo e a Sagrada Escritura são os pontos essenciais
da formação de um catequista. Porém, se você não é catequista, Léo, eu não sou catequista, eu tenho que saber isso? Pelo amor de Deus, você precisa conhecer mais a sua fé. E por quê? Para que você possa viver a sua fé com mais alegria, com mais desejo de Deus e com menos boato. Tem muita gente que vive a fé a partir daquilo que outros falaram, mas não sabe exatamente o que a igreja diz sobre a fé, sobre determinado assunto, sobre determinada realidade, sobre as escolhas que eu estou querendo para a minha vida. É importante a gente entender o que a igreja diz sobre a maioria dos assuntos, para que nós possamos transformar a nossa vida de verdade. A nossa vida precisa ter um sentido mais voltado para Deus. E para isso, não basta só eu querer. Eu preciso ouvir a igreja. Porque é na igreja católica que tem a fé que nós recebemos. A fé dos apóstolos. É exatamente por isso que nós precisamos aprender da Santa Mãe Igreja. Como um bom filho aprende de sua mãe, nós precisamos olhar para a igreja como aquela que é a nossa mãe e aprender dela com alegria, com entusiasmo e com desejo de santidade. Bom, a primeira parte desse livro, então, vai falar, como eu já tinha atualizado para você, sobre os mandamentos. É legal, olha só, que no livro ele vem com a capa meio amarelinha, ótimo, na minha opinião, para leitura, que é uma capa que não cansa muito, né? E na hora que entra nas partes do livro, a capa fica preta. Achei muito bonito isso. E fica assim, ó, primeira parte, sobre os preceitos do decálogo. Ué, Léo, não era sobre os mandamentos? É, decálogo. Decálogo, deca, 10, né? Logos, palavra, as 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos. Aqui nós vamos aprender sobre os 10 mandamentos, tá bom? Primeiro capítulo, nós vamos ver aqui sobre o primeiro mandamento. Não terás outro Deus além de mim. E aí ele vai desenvolver toda uma moral em cima deste mandamento, mas ele vai trazer o significado dessa realidade, a necessidade de crer somente em Deus, como um único Deus, Senhor de nossa vida, Senhor de nossa história. E a gente vai entender o que é ter esse único Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente. Você sabe o que são essas coisas? A onisciência de Deus, a onipresença de Deus. Você conhece esses 3 atributos de Deus? A onisciência, a onipresença e a onipotência. São 3 atributos fundamentais, né? Alguns aí geram até algumas polêmicas, né? Que as pessoas às vezes não compreendem exatamente o que são cada um deles, mas algumas polêmicas surgem, né, ao conhecê-los, né? Mas é necessário conhecer com profundidade e esse livro vai trazer esse conhecimento para você. Vai te dar um conhecimento necessário para você responder às suas questões interiores e também responder questões que possam surgir na caminhada, tá certo? Entre outros amigos aí no seu convívio profissional ou nas universidades ou até mesmo no colégio, ok? Esse livro é muito importante. Esse livro ele é muito bem dividido, como eu estava falando para você, e a segunda parte desse livro vai falar sobre os sacramentos. Vão ser basicamente 100 páginas, são 120 páginas falando sobre os 10 mandamentos. Na segunda parte do livro, nós iremos falar sobre os 7 sacramentos, e eu acho essencial a gente conhecer os 7 sacramentos. No primeiro capítulo da segunda parte, ele vai desenvolver um apanhado geral sobre o que é sacramento, para que a gente possa entender o que é esse sacramento, que é essa parte visível da graça que é invisível, e assim a gente consegue perceber a ação da graça também na gente a partir de cada sacramento, da experiência, da vivência, a partir de cada sacramento. E ele vai explicar sacramento por sacramento. Já no segundo capítulo, obviamente, ele vai iniciar com os sacramentos da iniciação cristã.
o primeiro sacramento, o batismo, onde nós nascemos para Deus. Abrimos as portas do nosso coração para Deus, para fazer assim a vontade de Deus. E nos tornamos, então, filho de Deus. Vamos, então, aqui ler um trecho desse belíssimo livro, onde vai falar sobre a necessidade do batismo e sobre o efeito do batismo. Primeiro ponto. Então, se alguém não receber o batismo realmente não pode salvar-se? Respondo a essa pergunta dizendo que pode muito bem salvar-se se o recebe com o desejo, isto é, querendo ser batizado e crendo em Jesus Cristo, como a muitos se sucedeu, não podendo receber o batismo em realidade, receberam-no com o desejo. Olha que bonito. Isso é o chamado batismo de desejo. A pessoa que não teve condição de fato, ser batizada, mas ela acreditava em Cristo e queria ser batizado, mas infelizmente, antes do batismo, ela veio a falecer por algum motivo. Essa pessoa pode ser salva? Pode, porque ela tinha no seu coração o desejo do batismo e a fé em Jesus Cristo. Segundo ponto aqui que eu quero ler para você, o efeito do batismo é lavar a alma e purgá-la de todos os pecados, tanto do pecado original como dos atuais, e livrá-la de todas as penas merecidas por tais pecados. Olha só, tá vendo? Uma linguagem hiperacessível, muito simples. Dá para a gente ler e entender com tranquilidade. Assim ele vai desenvolver todos os 7 mandamentos. Vamos já para a terceira parte, onde nós vamos encontrar as marcas da verdadeira religião. Essa parte eu acho que é fundamental para os dias de hoje, onde nós ouvimos muito um discurso assim: o que importa é crer em Deus. Toda a divindade, todas as religiões pregam Deus. É complicado. É complicado. Às vezes tem o mesmo nome, às vezes está até na Bíblia, mas às vezes é um Deus que tem muito mais da pessoa que está pregando do que daquilo que realmente é o Deus demonstrado por Jesus Cristo. Então, eu acho muito importante a gente conhecer um pouco dessa parte aqui, da terceira parte do livro, onde ele vai dar fundamentos da nossa fé e mostrar para nós, ensinar para nós como nós vamos, de fato, identificar quem é o nosso Deus. Isso é importante, porque sobre fé muitos falam, mas sobre a verdadeira fé somente a Igreja Católica. Somente a fé católica vai apontar para você quem é Cristo. Cristo, o Cristo que está na Escritura. Cristo que morreu, ressuscitou e nos deu a salvação. Esse Deus que nos salvou verdadeiramente. Esse Deus que é verdadeiramente homem, em tudo igual a você e eu, menos no pecado, e esse Deus que é verdadeiro Deus, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Jesus Cristo, que possui 2 naturezas, mas é uma só pessoa. A pessoa de Jesus Cristo possui a natureza divina e a natureza humana. 100% homem, 100% Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus que deu tudo de si por amor para a nossa salvação. Por isso que é importante, meus irmãos, lermos, conhecermos um pouco mais sobre a nossa fé. Eu acredito muito que esse livro vai te ajudar a mergulhar nesse caminho de fé, nesse caminho junto a Deus, e sem você perder os passos que a igreja vai apontar. Santo Afonso de Ligório é um grande santo, um grande teólogo,
E ele, como nós já sabemos e falei no início, ele aponta muito para o aspecto moral. E isso é interessante, porque os ensinamentos de Santo Afonso de Ligório vai nos ajudar a viver melhor a nossa fé. A moral e a ética nos ajudam a ter atitudes mais honrosas, mais santas. Por isso, esse livro aqui vai fazer muito sentido para você. Dá uma olhada. Instrução aos Católicos, de Santo Afonso de Ligório. Recomendo para você, vale muito a pena e espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e, meu irmão, dá uma olhadinha aqui embaixo, se inscreva. Se você não se inscreveu, se inscreva. Este canal é o canal Na Leitura, um canal católico, onde a maioria dos livros serão como este, livros católicos para católicos. Ou, se você não é católico, que seja muito bem-vindo e que conheça também essas belezas que é os livros da nossa igreja, da nossa Santa Igreja Católica. E venha também conhecer um pouco mais a Igreja Católica Apostólica Romana. Meu irmão, minha irmã, rezemos aí pelo Santo Padre que neste momento está fazendo uma missão belíssima. Já acompanhei algumas missas dele, à distância, é claro, ele está na Angola, na África. Rezemos pelo Santo Padre o Papa, pedimos então a intercessão de Nossa Senhora e de São Carlo Acutis, para que possamos frutificar na fé e que essa missão do Papa possa também trazer para a igreja lá da África, lá da Angola, muitos frutos, muita santidade, muitos bons padres, bons bispos, bons missionários. E o que é bom? É bom ser santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique com Deus e tchau, tchau.